Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e hoje nós vamos falar a respeito dos aminoácidos. Então, os aminoácidos, como o próprio nome já sugere, né, ele é formado por uma estrutura, né, de um grupo amino, né, um nitrogênio aqui ligado a dois hidrogênios e um grupo ácido carboxílico. Então, isso aqui dá o nome à estrutura, né, de aminoácido. Este aminoácido, então, é ligado a um carbono chamado de carbono central, o carbono alfa, onde nós vamos ter uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com o grupo R. Esse grupo R será o radical diferenciador, o que vai fazer com que nós tenhamos um dado aminoácido, um tipo de aminoácido diferente do outro, né? Então, o grupo aminoácido, que é esse grupo que caracteriza a molécula, ele é igual em todos os aminoácidos e a variação vai estar aqui nesse grupo radical diferenciador, que é o grupo R. Aqui nós temos o aminoácido, né, na sua forma ionizada, uma forma chamada de zwitterium. Nós vamos conhecer um pouco mais à frente, onde comentaremos a respeito disso. A função, então, dos aminoácidos. Os aminoácidos são elementos que vão dar origem aos peptídeos e às proteínas. Dele vão derivar também alguns neurotransmissores. A partir de aminoácidos, nós conseguimos direcionar para a gliconeogênese, que seria a síntese de glicose de novo. Isso em processos onde nós não temos glicose de reserva, e aí nós vamos catabolizar proteínas, e a partir dos aminoácidos nós vamos construir moléculas de glicose. Os aminoácidos também servirão como matéria-prima para a construção de nucleotídeos, né, construção das bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos, uma vez que necessitamos de elementos fornecedores da molécula de nitrogênio, e também na produção das aminas biogênicas. Então, basicamente, essas são as principais funções dos aminoácidos. Quanto à estrutura de um aminoácido, né, quando nós vamos numerar uma estrutura de cadeia de carbonos, nós vamos ter o grupo principal, aqui no caso, né, o ácido carboxílico, e a numeração dos demais carbonos a partir, né, deste carbono, que é o ácido carboxílico. Então, nós temos carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e assim por diante. O carbono que fica ao lado do ácido carboxílico é classificado como carbono alfa, seguido então de carbono beta, carbono delta e assim sucessivamente. Bom, então o que nós temos na numeração dos carbonos é, sendo considerado o carbono 1, o carbono onde nós encontramos o ácido carboxílico. E o carbono alfa, o carbono que está ligado ao ácido carboxílico da molécula. Portanto, voltando na estrutura do nosso aminoácido, nós temos aqui esse carbono como carbono alfa, uma vez que aqui está o grupo ácido carboxílico, o carbono ligado a ele, carbono alfa. Então, esse é o nosso carbono alfa. Na ionização do nosso aminoácido, nós vamos ter uma coisa muito interessante. Então, no primeiro momento, temos que considerar qual é a característica desta molécula. A molécula do aminoácido ela é composta por um grupo ácido carboxílico e por um grupamento amino. O grupo ácido carboxílico compõe, então, o elemento ácido da estrutura da molécula e já o grupo amino compõe um elemento de base. Isso faz com que nós chamemos, né, essa molécula de molécula de caráter anfótero. Uma molécula anfótera é uma molécula que possui a característica de ácido e de base constituindo uma mesma molécula. Então, o ácido carboxílico representa a nossa porção de ácido e o grupo amino representa a nossa porção de base. À medida em que nós vamos submetendo este aminoácido a uma dada condição de pH, ou seja, se nós estivermos num meio mais ácido, tanto o grupo ácido carboxílico quanto o grupo amino vão estar protonados, vão estar com um próton. O grupo amino, porque, como fazendo um efeito de base, ele tende a receber prótons na sua estrutura, e o ácido carboxílico vai estar com seu próton ligado ao oxigênio, uma vez que
ele é um elemento ácido. A tendência dele seria dissociar esse H+ para o meio, por ser um ácido, porém, por estar em condições extremamente ácidas, ele fica no estado protonado. Então, nós teríamos aqui o aminoácido totalmente protonado, tanto o seu ácido carboxílico quanto sua base, o grupo amino. À medida em que esse pH vai sofrendo modificação, então nós vamos tendendo agora a um caráter mais básico, nós vamos ter um momento em que nós vamos ter o grupo ácido carboxílico, uma vez que ele é um ácido, desprotonando, doando este próton para o meio. Então, nós vamos ter um estado agora desprotonado do grupo ácido carboxílico e ainda protonado no grupo amino. Então, nós vamos ter uma condição de cargas, onde nós temos uma carga negativa e uma carga positiva na própria molécula. Esse estado é chamado de estado de Zwitterium. Tá? Então, o estado de Zwitterium é o estado onde nós temos o ácido carboxílico desprotonado, ficando então com uma carga negativa, e o grupo amino protonado, ficando com uma carga positiva. Nós formos então aumentando ainda mais nessa condição de pH, nós vamos ter um segundo momento, onde nós vamos ter também a desprotonação do grupo amino devido ao caráter extremamente básico deste meio. Okay? Então, quando nós vamos fazer as medidas de pK dos aminoácidos, nós vamos ter o estado totalmente protonado, depois o estado de Zwitterium e o estado totalmente desprotonado. No estado de Zwitterium é também chamado de ponto isoelétrico do aminoácido. Por que isoelétrico? Porque a gente igualou os pontos de carga. A gente tem uma carga negativa, mas também tem uma carga positiva na mesma estrutura molecular. Esse estado chamado de ponto isoelétrico ou estado de Zwitterium desta molécula. Então, na estrutura do nosso aminoácido, nós temos os aminoácidos apresentando o que nós chamamos de carbono quiral. O que significa um carbono quiral? O carbono quiral significa um carbono assimétrico, ou seja, que não possui ligações iguais, fazendo suas 4 ligações de formas diferentes. Então, nosso carbono central aqui, nosso carbono quiral, ligado a um hidrogênio, a um ácido carboxílico, a um grupo amino e ao grupo R, que é o nosso radical diferenciador. Ou seja, este carbono possui aí 4 ligações químicas diferentes. Então, quando apresenta 4 ligações químicas diferentes, esse aminoácido é chamado de aminoácido com carbono quiral. Então, o carbono alfa, fazendo 4 ligações químicas diferentes, carbono quiral, ou chamado também de carbono assimétrico. Uma outra condição que nós temos com relação à estrutura do aminoácido é com relação à sua isomeria óptica. A sua isomeria óptica se refere a que lado nós vamos ver o grupo amino na estrutura da molécula. Então, sendo chamado de D-aminoácido, quando nós temos o grupo amino voltado para a direita, que seria então esse Dzinho de destrógero, e nós temos o aminoácido chamado de forma L, quando o grupo amino está para a esquerda, o que se refere ao termo levógero. Na natureza, as proteínas vão ser constituídas de aminoácidos na forma L. Então, a forma L é a forma que vai constituir os aminoácidos na natureza. Quanto aos grupos R dos aminoácidos, nós vamos ter uma variação de tipos. Na natureza, nós temos centenas de aminoácidos. Porém, para a formação das nossas proteínas, nós temos 20 tipos. Então, existem 20 tipos de aminoácidos na natureza que vão compor as proteínas dos sistemas biológicos. Então, estes grupos R dos aminoácidos que vão compor as proteínas vão variar de 20 formas diferentes. Então, nós vamos ter características de grupo R, que seja polar, sem carga, polar carregado, positivo ou negativamente, ou os chamados apolares ou hidrofóbicos.
Os aminoácidos polares, eles são hidrofílicos, se associam com a água, e os apolares são hidrofóbicos, não se associam com a água. Então, como exemplo, né, de grupo R, nós temos, por exemplo, a serina, né? Então, no lugarzinho deste R, nós teríamos aqui a conexão deste grupo químico, dando nome, então, ao aminoácido de serina. E esse OH aqui, ó, constitui o ponto polar da molécula, o que dá solubilidade para ela. O ácido aspartico é composto por um grupo R, onde é constituído de um CH2 e de um ácido carboxílico. Ácido carboxílico em solução, né? Nós temos a dissociação do H+, do próton, ficando a sua estrutura como uma C+O-O-. Essa carga negativa exerce aqui um aspecto negativo na estrutura da molécula. A leucina, como um exemplo de aminoácido hidrofóbico, nós vamos ter somente átomos de carbono compondo a sua estrutura molecular, ou seja, sendo composta somente de carbonos na sua estrutura molecular, nós não temos um ponto polar na estrutura dessa molécula, o que constitui então uma molécula de caráter apolar ou hidrofóbico. Podemos ver aqui então, né, as características dos 20 tipos de aminoácidos que nós encontramos na natureza. Eu vou chamar atenção agora para uma característica própria de 2 tipos de aminoácidos que fogem um pouco dessa regra geral que estávamos citando. A glicina, ela é um aminoácido onde o seu grupo R é um hidrogênio. Por ser composta por um grupo R de um hidrogênio, nós vamos ter aqui 2 hidrogênios ligados a este carbono, o que então não faz dessa molécula um carbono quiral. Carbono quiral é quando nós temos 4 ligações químicas diferentes. A glicina não possui as 4 ligações químicas diferentes, somente 2, né? A do grupo amino e a do ácido carboxílico. Porém, ela tem já um hidrogênio e o grupo R dela é um outro hidrogênio que então desobedece à regrinha de ser um carbono quiral. Então, a glicina é um aminoácido, porém não é carbono quiral. A prolina é um aminoácido que também vai fugir um pouco da regrinha básica de designação que nós fizemos estrutural. A glicina, o seu grupo R forma uma estrutura de anel que se conecta ao grupo amino da estrutura deste aminoácido. Tendo então a ligação do grupo amino ligado a um carbono, que é o carbono normal, onde todos os grupos têm o grupo amino ligado, o carbono alfa, e também uma outra ligação com o carbono que deriva aqui da estrutura do nosso grupo R. Com isso, nós fechamos o grupo amino entre 2 carbonos, o que constitui o que nós chamamos de iminoácido e não um aminoácido. Então, a prolina é um aminoácido que foge um pouquinho da regra também e ela tem a característica de um iminoácido e não um aminoácido, porque o grupo amino está preso aqui entre 2 carbonos. Todos os outros aminoácidos seguem essa regra que nós colocamos, né? Ser composto aí por um grupo amino, ácido carboxílico, carbono sequiral, fazendo 4 ligações químicas diferentes. Esses grupos R, como vocês podem observar, têm diferentes desenhos químicos, o que vai influenciar diretamente sobre suas características de polaridade, de possuir ou não possuir cargas. E isso estará diretamente relacionado com a forma e estrutura que vão dar as nossas proteínas. Então aqui, né, alguns aminoácidos chamados então do grupo 1, que são os aminoácidos apolares, a estrutura da glicina, da alanina, da prolina, da valina, da leucina, isoleucina e metionina. Todos eles são aminoácidos de caráter apolar. Os aminoácidos polares neutros, ou seja, eles possuem um átomo mais forte, né, o átomo de oxigênio, átomo de enxofre aqui na cisteína, oxigênio e grupamento amino, oxigênio e grupamento amino, que faz um caráter polar, né, tem uma carga maior nessa região da molécula, porém não possuem carga positiva ou carga negativa característica na estrutura do grupo R. Já os aminoácidos do grupo 3, chamado também de aminoácidos polares ácidos, são formados pelo ácido aspartico e pelo ácido glutâmico, ou aspartato e glutamato. Estes aminoácidos possuem ácido carboxílico
na ponta da estrutura do grupo R, que em solução ioniza. A gente tem a dissociação do H+ para o meio, deixando aqui uma carga negativa para essas estruturas. E nós temos também os aminoácidos do grupo 4, que são os aminoácidos polares básicos. Os aminoácidos polares básicos são aqueles que possuem no grupo R elementos que exercem efeito de base, que atraem carga para eles, que atraem íons H+ para essa região. Então, a lisina, a arginina e a histidina, elas possuem grupo amino na composição dos seus grupos R's, que faz um efeito de base, que captura prótons do meio, ficando com uma carga positiva. Então, todas essas características, o fato de ser polar, com carga ou sem carga, e apolar, vão influenciar diretamente na hora de fazermos a estrutura das nossas proteínas. Bom, os aminoácidos, eles são chamados de essenciais e não essenciais. O que são aminoácidos essenciais? São aqueles que o nosso metabolismo não é capaz de produzir, ou seja, nós vamos precisar do fornecimento do meio externo, então através da nossa dieta. Nós temos aminoácidos que são chamados de essenciais, serão essenciais durante toda a nossa vida, e aqueles que são chamados de condicionalmente essenciais. Então, dentro dos essenciais, nós temos, na lista, desde aqui da leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina e isoleucina, como aminoácidos essenciais durante toda a nossa vida. A histidina e a arginina, elas são essenciais durante a infância e em estados de convalescência, em doenças muito graves, onde há um prejuízo muito grande proteico e uma necessidade de regeneração muito grande. Os chamados não essenciais, então, são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo por meio de metabolismos específicos. São eles tirosina, alanina, aspartato, asparagina, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina e serina. Esses são os chamados não essenciais. Nós temos também alguns tipos de aminoácidos, chamados de aminoácidos especiais ou incomuns, são aqueles que vão sofrer alteração pós-traducional, ou seja, depois que há a síntese proteica, depois que os aminoácidos, à medida em que vai sendo lido o código genético, eles são adicionados à estrutura da constituição de uma proteína, estes aminoácidos podem sofrer alguns tipos de ajustes para compor a molécula final da proteína. Então, após a tradução, após os aminoácidos terem sido ligados entre si por ligações peptídicas, nós vamos então ter alguns tipos de alterações nas estruturas. Então, por exemplo, aqui a hidroxiprolina, que sofre aqui uma alteração nessa porção, recebe um grupo OH para compor o colágeno. Nós temos também a adição de um OH na hidroxilisina, também para compor colágeno. Na estrutura da lisina também a gente tem uma metilação na ponta da estrutura do grupo R para compor a estrutura da miosina. No carboxiglutamato, que é o elemento que vai dar origem à estrutura da protrombina, nós temos a adição de um ácido carboxílico na estrutura. Nós temos também a desmosina, que vai compor a elastina, também um aminoácido todo ligado aqui a uma estrutura de um anel. Nós temos também a selenocisteína, que é uma estrutura onde nós vamos utilizar principalmente para algumas enzimas intermediárias em reações da tireoide, por exemplo. Então, nós temos alguns aminoácidos que após a síntese proteica ainda sofrem algumas alterações, algumas derivações de suas estruturas básicas funcionais. O primeiro aminoácido a ser estudado foi a asparagina, em 1806. Ela foi extraída de aspargos e foi o primeiro aminoácido, então, a ser estudado. Por isso, deu origem ao nome, inclusive, da molécula de asparagina. Nós temos também uma característica muito interessante na molécula de cisteína. A cisteína é um aminoácido que possui um átomo de enxofre no final da sua estrutura de grupo R. Esse átomo de enxofre sofre uma reação, formando então um elemento chamado de cistina.
A cistina é a união entre os enxofres do grupo R que compõem a molécula. Então, esses grupos R viram um para o outro. Nós temos a saída de 2 elétrons, 2H+, essas duas estruturas de hidrogênio. Então, esses átomos de enxofre estabelecem uma ligação entre eles. E aí nós temos uma estrutura chamada de estrutura de cistina. Ela vai ser muito importante, principalmente para dar sustentação à estrutura de proteínas, fazer uma maior estrutura em estruturas de proteína. Os aminoácidos, eles vão ser colocados, posicionados na estrutura das nossas enzimas de acordo com o código genético. Então, nós temos o processo de transcrição que aconteceu lá no núcleo, gerou uma molécula de RNA mensageiro que vai passar pelo ribossomo e à medida em que vai sendo lido 3 pares de base, isso equivale a um nucleotídeo complementar, uma estrutura complementar de nucleotídeos. Então, a adenina, o complementar é a uracila e assim sucessivamente. Então, cada 3 basezinhas, isso equivale ao que nós chamamos de um códon, e nós vamos ter um complemento de ligação, A adenina liga com a timina, a guanina liga com a uracila. Nós temos um complemento dessa ligação através de um outro RNA que se chama RNA transportador, que vai se atrair então por cada uma dessas trincas de base. À medida que o RNA transportador se desloca para fazer essa ligação complementar, junto ele traz um aminoácido equivalente. Esse aminoácido ele é sempre fixo, ele é sempre o mesmo para cada tipo de célula. Para cada tipo de proteína. Então, nós vamos ter um aminoácido específico para cada tipo de proteína que está sendo sintetizada através do código genético, que está codificando, e o aminoácido está sendo trazido através do RNA transportador. E isso vai então colocando os aminoácidos na posição um do ladinho do outro e cada aminoácido especificamente do lado do outro, e então vai ser promovida uma ligação que se chama ligação peptídica. Essa ligação nós vamos ver ao darmos início ao conteúdo de peptídeos e proteínas. Então, volte no próximo bloco que nós vamos ver a ligação peptídica e a estrutura de peptídeos e proteínas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!